Olá pessoal, nessa videoaula vamos construir um modelo ADOR do vazamento de um tanque. Aqui obviamente nós vamos utilizar equações diferenciais, nesse caso ordinárias, que têm uma aplicabilidade, uma relevância muito grande na construção de modelos que podem ser utilizados na medicina, na química, na biologia e no nosso caso, na engenharia. Bem, vamos lá. Bem, como foi mencionado, um caso típico da engenharia que leva a uma equação diferencial e trata-se da perda de água em um tanque cilíndrico que apresenta um orifício em seu fundo. Suponha que você seja incumbido de calcular a altura da água no tanque no instante qualquer, sabendo que o tanque tem um diâmetro de 2 metros, o orifício tem um diâmetro de 1 centímetro e a altura inicial da água, quando o orifício é aberto, é de 2,25 metros. Em que momento o tanque ficará vazio? Vamos lá. Primeiramente, vamos organizar os dados que nos foram concedidos pelo problema. A gente sabe que o diâmetro da base são 2 metros, o diâmetro do orifício ali do furo é 1 centímetro, que equivale a 0,01 metros, e a altura inicial da água são de 2,25 metros. Isso aqui é uma informação dada no problema, que é o seguinte: informação física. Sob a influência da gravidade, a água que sai do tanque tem a velocidade igual a 0,600 vezes a raiz de 2 vezes a gravidade vezes a altura. Aí ele menciona a lei de Torricelli. Não é o nosso foco, mas só a título de esclarecimento, a gente tem aqui que, lembramos que o teorema de Torricelli vai ser igual a velocidade final ao quadrado, que vai ser igual à velocidade inicial ao quadrado, mas 2 vezes a aceleração vezes a variação do espaço. Bem, intuitivamente a gente pode reconhecer o quê? Que a nossa aceleração aqui, no caso, é a gravidade. O ΔS vai ser a altura, claro, porque à medida que a água desce, à medida que o tanque se esvazia, o percurso que o fluido vai percorrer vai ser justamente a altura. E a velocidade inicial, já que no momento em que o orifício é aberto, o tanque, a água está parada, a gente sabe que a velocidade inicial é 0. Então, fica intuitivo do porquê a velocidade ser igual a raiz de 2 vezes a gravidade vezes a altura em função do tempo. O problema aqui é só esse 0,6. Bem, esse 0,6 se justifica, rapidamente falando, por 2 fenômenos da física, que vai ser o coeficiente de contração e a veia contraída. Esses 2 fenômenos basicamente estão relacionados à mudança de velocidade, relacionados ao fato de a velocidade de algumas partículas do fluido, ao se colidirem aqui com a base, mudarem sua direção, já que todas elas vão se direcionar para o orifício. A título de esclarecimento, para orifícios retangulares, que não é o nosso caso, longos com paredes finas, esse coeficiente de contração ali ele é calculado da seguinte forma: vai ser π dividido por 2 mais π por 0, que vai dar 0,611. Para orifícios circulares, que é o nosso caso, com paredes finas e contração completa, esse coeficiente de contração vai ser igual a 0,61. O nosso, nós vamos utilizar aqui 0,600. Recomendo para quem quiser se esclarecer mais, matar dúvidas, que pesquisem. Existem artigos, livros que falam a respeito, existe inclusive uma tabela que mostra, de acordo com, se não me engano, com a espessura da base, qual o coeficiente de contração podemos utilizar. Bem, primeira etapa. Para a elaboração do modelo, a gente vai para obtermos uma equação, devemos relacionar o decréscimo do nível de água, com o fluxo de água para fora do tanque. Durante um curto período de tempo, o volume do fluxo que sai do tanque é igual a área, vai ser o produto da área, vezes a velocidade, vezes a variação do tempo. Esse A vai ser a área da base, vai ser a área do orifício. Ok, como nós chegamos a essa relação? A gente sabe, a gente utilizou aqui o princípio de vazão, que basicamente vai ser a velocidade com a qual um fluido escoa, nesse nosso caso a água. Uma relação que nos dá a vazão vai ser o produto da área vezes a velocidade, já que a vazão medida vai ser dada em metros cúbicos por segundo. Só que existe uma outra relação que nos dá a vazão, que é a razão entre a variação do volume pela variação do tempo, que também que vai ser dada em metros cúbicos por segundo. Por transitividade, nós podemos igualar esses 2 membros, obtendo que o produto da velocidade pela área vai ser igual à razão entre o volume e a variação do tempo. Fazendo uma álgebra aqui, a gente obtém a relação que nos foi dada aqui. Ok. A variação do volume deve ser igual à variação do volume da água que sai do tanque. A gente sabe que a variação do volume dentro do tanque tem que ser igual à variação do volume da água que sai, Aqui,
né, sendo B a área da secção transversal, a gente vai estabelecer ΔV asterisco como menos B vezes a variação da altura. Por que isso? Porque a gente sabe que nós obtemos o volume aqui desse cilindro fazendo o seguinte, vai ser a área da base vezes a altura. Dada essa igualdade que a gente estabeleceu aqui, a gente pode automaticamente, aqui é só uma explicação do que foi mencionado, né? O sinal negativo ele aparece porque o tanque, né, a água está diminuindo, né, o tanque está se esvaziando. Então, igualando por transitividade também essas duas relações aqui, a gente obtém que menos B vezes ΔH vai ser igual a A vezes V vezes ΔT. Ok. Podemos agora exprimir esse V é a velocidade, gente. Podemos agora exprimir a velocidade conforme a lei de Torricelli. E então fazemos ΔT, que é o tamanho do intervalo de tempo considerado, aproximar-se de zero. Por que a gente faz isso? Esse aproximar-se de zero é a maneira mais rápida, é a maneira padrão, na verdade, para nós obtermos uma equação diferencial ordinária. O que isso significa? A gente vai fazer o seguinte, a gente não estabeleceu essa relação, a gente só vai aqui fazer mudanças de membro, a gente vai mandar o ΔT para lá e o menos B para o segundo membro. Lembra que a gente estabeleceu lá no início que a velocidade seria igual a 0,600 vezes a raiz de 2 vezes a gravidade vezes a altura? Pois bem, nós vamos substituir ela aqui agora. Ok, então a gente ficou que a ΔH por ΔT vai ser igual a menos A vezes aquela velocidade que a gente estabeleceu dividido por B. Agora vamos fazer o que a gente falou, a gente vai fazer ΔT tender a zero e obtemos a nossa equação diferencial, que vai ser dada pela seguinte relação. Ok, obtemos a nossa equação diferencial, mas aqui a gente precisa, nós temos condições de estabelecer quem é G. G não é nossa gravidade, nós vamos utilizar a gravidade aqui igual a 9,8 metros por segundo ao quadrado. Existem algumas situações em que é utilizado 10, mas vamos utilizar aqui 9,8 para obter um valor mais próximo do real. Ok, substituindo esse 9,8 lá embaixo, ali na nossa equação diferencial, a gente vai obter essa relação aqui. A gente vai obter 2,656 vezes a raiz de H. Portanto, nosso modelo é uma equação diferencial que pode ser escrita da seguinte maneira. Ok. Lembrando que A e B são as áreas, né, ali da base e do orifício. Aqui elas vão ser tidas como constantes. A gente vai substituir lá na frente. A segunda etapa vai ser o seguinte. A gente vai obter a solução geral da nossa equação diferencial. Bem, a nossa equação diferencial é separável, o que significa o seguinte. A gente tem condições de nenhum membro agrupar a variável independente no outro a variável dependente. Ela vai ficar da seguinte forma. Para obtermos a função que satisfaz a nossa equação diferencial, nós temos que integrar os dois membros. Então, fazendo a integral aqui dos dois membros, a gente vai obter a seguinte relação. A gente vai obter 2 vezes a raiz de H mais C, a constante, que vai ser igual a menos A vezes 2,656T por B, mais a gente também tem uma constante no segundo membro. Para trabalharmos apenas com uma constante, a gente vai estabelecer ali que a gente vai chamar de constante asterístico a diferença entre C1 e C, né? A gente manda ela ali para o segundo membro. Ok, mas a gente precisa isolar o H. Para isso acontecer, a gente precisa fazer o quê? Vamos dividir os dois membros por 2 e elevar os dois membros ao quadrado. Fazendo isso, a gente vai chegar à seguinte relação. Vocês podem fazer aí, dar uma pausa no vídeo, vocês podem verificar. Ok. A gente estabeleceu ali em cima, a gente agora, né, lembrando, gente, que aqui, ó, na resolução dessa integral, aqui o pré-requisito é ter conhecimentos básicos de limites, integrais e derivadas. A gente sabe que a integral voltando aqui um pouco, a integral de dH por raiz de H vai ser 2H mais C. E aqui, o 2,656A dividido por B, tudo isso é constante, porque nós temos os valores das respectivas áreas. E a gente vai substituir aqui embaixo. E a integral de dt vai ser igual a T, vai ser o próprio T. Ok, vamos agora resolver. A área da base, a gente sabe que é dada pela πr ao quadrado, né, já que a base é circular. Então, a área da base, a área do furo, vai ser dada por essa relação aqui. E
a área da base maior, já que o diâmetro são 2 metros, o raio é 1 metro, e πr ao quadrado vai ser π, vai ser o próprio π. Perdão, gente, eu esqueci de colocar aqui a unidade de medida. Vamos lá. Substituindo esses valores que a gente encontrou na nossa função ali em cima, a gente vai obter essa relação, que, resolvendo aqui, vai chegar nisso. H, a altura, vai ser igual a C, que é a nossa constante, menos esse valor vezes t elevado ao quadrado. Ok. A terceira etapa vai ser o seguinte, a gente vai obter a solução particular. A altura inicial, lembra que lá no início, a gente foi estabelecido que a altura inicial da água no tempo zero, obviamente, seria 2,25 metros. Vamos utilizar isso agora na nossa relação para quê? Para obtermos a nossa constante. Substituindo aqui, a gente vai obter o seguinte. A altura, em t igual a zero vai ser 2,25. Então, vai ficar 2,25, vai ser igual a c asterístico, menos esse valor vezes zero. Bem, a gente vai chegar a essa relação e no final, vocês podem fazer aí, a gente vai chegar que a constante vai ser igual a 1,5. Pegando essa constante e jogando na nossa função original, a gente vai obter essa equação, essa função. Ótimo. A etapa 4 vai ser justamente responder a pergunta que foi feita. A pergunta era, em que momento, vamos voltar lá na pergunta rapidinho, em que momento o tanque ficará vazio? Bem, a gente não encontrou essa relação? A gente sabe que o momento que o tanque vai estar vazio, o momento em que a altura for zero, que vai ser o momento em que a água vai descer totalmente, em que não vai haver água dentro do tanque. Então fica fácil encontrar esse tempo. Então a gente vai dizer que H vai ser zero, e fazendo aqui, continuando durante essa resolução, a gente vai chegar a essa relação e vai encontrar que T vai ser igual a 45.180,72 segundos. Lembra que a gente sempre, em todo momento, trabalhou com metros. A gravidade foi dada em metros por segundo, a altura foi dada em metros, a velocidade em metros por segundo. Nós obtemos que o tempo vai ser igual, no momento em que a altura for zero, vai ser igual a 45.180,72 segundos. Para obtermos dados mais concisos, a gente vai transformar isso aqui em horas, que corresponde a aproximadamente 12 horas e 55 minutos. Esse vai ser o tempo, esse vai ser o momento em que o tanque estará vazio. Bem, pessoal, é isso. Espero que eu tenha conseguido contribuir com vocês. Essas aqui são as referências e obrigado pela atenção.